Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula do Papo de Reabilitação. Hoje a aula vai ser sobre acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico ou conhecido como derrame cerebral. Essa aula ela foi dividida em partes, tá? Então, vou falar agora sobre os tipos e os fatores de risco, mas a base da aula vai ser sobre o sistema nervoso central, sinais clínicos, estrutura do sistema nervoso central e, logicamente, a neurociência baseada, né, em evidências e com a prática clínica, tá bom? Então, quem ainda não segue o canal, vai lá, curte a aula, aciona o sino para ser notificado das próximas aulas e curte o canal e divulga aí para os amigos, colegas, pacientes, cuidadores, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, como eu falei para vocês que a aula foi dividida, né, para a gente conseguir entender melhor o acidente vascular. Essa aula eu vou dar ênfase sobre os tipos e fatores de risco. Então, antes de começar a falar sobre o acidente vascular, é importante a gente falar sobre a organização do sistema nervoso central, né? O sistema nervoso central ele é dividido em dois, que é o sistema nervoso central e o periférico. O que a gente entende de sistema nervoso central? Dividido em partes, que é o encéfalo e a medula espinhal. Se a gente observar aí na imagem ao lado, né, o que está em azul e amarelo é o sistema nervoso central e tem como função o processamento e integração das informações, na verdade, de todas as informações. E já o sistema nervoso periférico é dividido, né, em nervos e os gânglios, né? E as funções gerais dele, qual que é a função do sistema nervoso periférico? É a condução de informações entre os órgãos receptores de estímulo, o sistema nervoso e os órgãos efetores, por exemplo, os nossos músculos. Então, é a captação desses estímulos, levando até o sistema nervoso central, para que o sistema nervoso central faça toda a discriminação dessas informações, né? E volta com o resultado, ou flexiona a perna, ou contrai, ou relaxa. Da mesma forma, os nossos órgãos, a parte sensitiva e sensorial, ok? Então, é importante a gente entender sobre essa divisão na hora que for fazer a relação do acidente vascular com as estruturas do cérebro e o impacto disso, né? O impacto do acidente vascular referente às partes do sistema nervoso central. Ainda falo sobre o sistema nervoso central, ele é dividido também, né, das três áreas extremamente importantes, que é a área do córtex cerebral, da primeira imagem aqui que vocês veem. Aí a imagem do meio é a região de tronco cerebral, que é onde faz todas as conexões dos nervos periféricos. Nós temos aí os pares de nervos cranianos, a região simpático e parasimpático, e a terceira imagem, que é a imagem do cerebelo, né? Na literatura científica, ela é conhecida como o nosso segundo cérebro, né? O cerebelo, porque na verdade a maioria das conexões até chegar no córtex passa pelo cerebelo, né? Então é uma estrutura extremamente importante, principalmente aí na ativação motora, na parte quando a pessoa deambula, para fazer qualquer atividade, as conexões passam para o cerebelo. Então, é uma estrutura extremamente importante, e uma vez que o acidente vascular afeta essa estrutura, o impacto é muito grande. Da mesma forma, quando o acidente vascular tem uma lesão importantíssima aí de tronco, né? Então, é muito importante a gente entender essas estruturas. As próximas aulas serão feitas falando sobre cada estrutura e função dessas estruturas do sistema nervoso central, tá bom? Que aí eu vou falar um pouco mais a fundo aí de cada estrutura. Além de conhecer estruturas, o que é importante a gente entender?
que o sistema nervoso central, ele tem células, né, como qualquer outro dos nossos órgãos. E as células do sistema nervoso central é o neurônio e as células da glia. O neurônio tem como função de transmitir essas conexões, essas informações, né, até o córtex, e as células da glia são células protetoras, né, que faz como se fosse a limpeza, aí o que não usa de neurônios mortos, ou o que faz a organização, né, do nosso cérebro, né, da questão da limpeza celular, são as células da glia. Então são células extremamente importantes e extremamente funcionais, né. Então é importante a gente, levar em consideração também as células neurais, né, e quando acontece o acidente vascular, é onde ocorre a morte desses neurônios, e a base da reabilitação é a gente traçar outros caminhos para que a gente, forneça e estimule outras conexões para que a pessoa melhore, volte a andar, volte a falar, volte a ter um cognitivo melhor. Tudo bem? E como acontece essa transmissão de sinais, né? Como essa informação chega no sistema nervoso periférico, no sistema nervoso central, até ter uma ação, né? Através das conduções dos sinais, através dessas. Bom, aí agora a gente precisa entender, né? Como que funciona, qual a estrutura básica, né, de um neurônio. O neurônio ele é dividido, né, no axônio, os dendritos ou terminações nervosas e as outras propriedades, como o nódulo de Ranvier. O axônio, né, que é essa parte ali conhecida como uma projeção da célula, ela parece semelhante a um cabo que transporta a mensagem eletroquímica. O que seria isso? Seria o impulso nervoso ou potencial de ação pela extensão de toda a célula. Dependendo do tipo do neurônio, os axônios podem ser cobertos por uma fina camada de substância lipídica, que é conhecida como bainha de mielina, tá? E tem outras doenças, né? Só fazendo uma observação, que afetam diretamente a bainha de mielina, que são as doenças degenerativas, que logo mais, né, nas próximas aulas eu vou falar das doenças degenerativas. Então, só para vocês lembrarem que vão estar diretamente relacionadas a esta área aí do axônio, né? Então, a bainha de mielina é como um fio elétrico com isolamento. A mielina é feita de gordura e ajuda a acelerar a transmissão de um impulso nervoso através de um axônio longo. Os neurônios com mielina costumam ser encontrados nos nervos periféricos, nos neurônios sensoriais e motores. Já os dendritos, né, essa parte final, aqui, essa parte que está em vermelhinho, a parte final aqui da parte vermelhinha, elas são projeções pequenas e semelhantes a galhos, né? Se você reparar aqui, parecem uns galhinhos aqui de árvores, que realizam as conexões com outras células, porque tem o neurônio primário, secundário, os interneurônios que vão passando informação para o outro, e permite que o neurônio se comunique com outras células ou perceba o ambiente ao seu redor. Os dendritos podem se localizar em uma ou nas duas terminações da célula. E chamando atenção aqui para os nódulos o nódo de Ranvier é o espaçamento isento de bainha de mielina. Então, o que seria o nódo de Ranvier? São essas, quando une, né, aparecem essas bolinhas aqui do corpo daqui do axônio, entre uma bolinha e outra tem um espacinho, que seria o nódo de Ranvier. E tal espaçamento permite a chamada condução saltatória e, consequentemente, um impulso nervoso muito mais rápido, tá bom? Então, a partir aqui dessas características do neurônio, da célula do sistema nervoso, é onde acontecem os impulsos elétricos, o potencial de ação, e essas informações são passadas aí para todo o nosso sistema, tanto no sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central. Ok? Então, aí, dando sequência na aula,
Aí a gente entra, assim, conhecendo um pouco, né, de uma forma muito rápida, o que é o sistema nervoso central, o periférico, quais são as células, aí a gente começa a entender aí a fisiologia do acidente vascular cerebral. O acidente vascular encefálico cerebral ou derrame cerebral, como conhecido, ocorre quando há um entupimento ou um rompimento dos vasos que levam o sangue ao cérebro, provocando a paralisia da área específica do cérebro, que ficou sem circulação sanguínea, né? Então, as figuras ao lado mostram de uma forma mais teórica e didática a anatomia aí desses vasos, né? Então, de acordo se houver uma falta, né, de suporte sanguíneo ou uma diminuição, vai afetar áreas específicas, né, do sistema nervoso central. Então, assim, nós temos dois tipos de acidente vascular cerebral: o AVC isquêmico, né, o acidente vascular cerebral isquêmico, e o acidente vascular hemorrágico. O que seria isso? O acidente vascular isquêmico, né, que é a primeira imagem aqui, ele tem como característica, né, a fisiologia dele é um coágulo que bloqueia o fluxo sanguíneo para uma área do cérebro. Então, essa área do cérebro, ela não recebe, começa a não receber 100% desse fluxo sanguíneo como deveria ser. Então, vai tendo uma lesão isquêmica, uma falta aí de oxigênio, um suporte de oxigênio para uma área específica do cérebro, de acordo com a vascularização da região do sistema nervoso central, na região do córtex. Já o acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico, acontece um sangramento dentro ou ao redor do cérebro, né? Então, a gente sabe que o sangue fora dos vasos, ele é extremamente tóxico, né? Então, o nível de lesão é muito maior e tanto para o AVC isquêmico, tanto para o AVC hemorrágico, precisa de um socorro imediato, né, para diminuir os danos aí da região do sistema nervoso central. E Priscila, como é que eu consigo, né, evitar? Quais são os fatores de riscos, né? Tem os fatores de riscos inevitáveis e os fatores de riscos evitáveis. Os inevitáveis estão diretamente relacionados à idade, né? Quanto maior a idade, maior a probabilidade aí de ter um acidente vascular encefálico. A raça, né, na literatura científica, relaciona, né, as pessoas negras, né, têm a incidência maior do acidente vascular encefálico quando comparado com as pessoas brancas. Constituição genética, né? Então, herança hereditária, algo que você já tem aí um problema familiar em relação à sua vascularização, então são coisas inevitáveis aí que você precisa ir tomar cuidado, né? Tem a relação aí do sexo, né, do gênero, que devido a essa alteração hormonal, uso de anticoncepcional nas mulheres, a probabilidade de ter um acidente vascular é muito maior quando comparada aí com a população masculina. E os fatores socioeconômicos? O que tem a ver os fatores socioeconômicos dentro dos fatores de risco para o acidente vascular encefálico? Então, são os alimentos, né? Então, as pessoas que têm uma condição menor, né, de uma renda menor, faz uso de alimentos aí de muitos embutidos, frituras, né? Não necessariamente que as pessoas com uma renda maior não façam uso desses alimentos, mas a gente sabe que a qualidade do alimento de pessoas de renda baixa é inferior à qualidade dos alimentos das pessoas que têm uma renda mais elevada. Então, uma forma aí de evitar os fatores inevitáveis, né, os fatores de riscos que a gente não consegue evitar, idade, sexo, constituição genética, raça, é a adequação dos hábitos de vida diária, né? É primordial para a prevenção do acidente vascular encefálico, né? Então, a atividade física, uma boa alimentação,
exames de rotina, para que possa evitar aí, diminuir a probabilidade do acidente vascular. Outro, né, dentro dos fatores de risco, que são fatores evitáveis ou tratados, né, são as pessoas que têm hipertensão arterial. Então, faz uso de medicação para controlar a pressão, né? Então, faz esse controle da pressão para que não haja alteração dessa pressão, né? Picos hipertensivos, favorecendo aí o risco do acidente vascular encefálico. A diabetes, pessoas que têm, né, diabetes, aumenta também o risco de acidente vascular encefálico. Então, uma das formas aí de evitar é controlar os níveis glicêmicos aí da diabetes para que evite aí o acidente. Doenças cardíacas, as pessoas que têm enxaqueca, o uso de anticoncepcional e, né, e os hormônios, ingestão de bebidas alcoólicas, as pessoas que ingerem bastante bebidas alcoólicas, né, são fatores evitáveis. Então, parar de tomar bebida alcoólica, né, diminuir o uso anticoncepcional ou evitá-los, fazer o tratamento da enxaqueca, isso favorece aí a ausência ou o risco do acidente vascular encefálico. Fator evitável também é não fumar, né? O cigarro está diretamente relacionado ao acidente vascular encefálico e o câncer também. O sedentarismo, a falta de atividades físicas, então uma forma de evitar o acidente vascular encefálico é fazer exercício, né? Sempre aí com uma supervisão ou com um profissional que preconize um treino, né? Então, fazer de uma forma bastante segura e evitar a obesidade. Então, evitando a obesidade, o que é? Mantendo atividade física, melhorar a qualidade dos alimentos e não fazer uso de bebidas alcoólicas e uso de cigarros. Então, aí é uma forma bastante, na verdade, simples que a gente pode evitar o acidente vascular encefálico, mudando aí nosso estilo de vida e, consequentemente, melhorando a nossa qualidade de vida, né? Então, de forma simples e eficaz, a gente consegue evitar aí o acidente vascular encefálico de quando a gente relaciona os fatores evitáveis, ok? Então, bom, esta aula chegou ao fim. A próxima aula vai ser sobre a influência, né, da área de lesão na área do sistema nervoso central. Então, fique ligado que em breve vou postar as próximas aulas. Se você ainda não segue, peço gentilmente para você seguir, acionar o sino para que quando eu for postar outras aulas, você seja acionado, tá bom? E divulgue o canal aí para os seus colegas, amigos da área da saúde, pacientes e cuidadores. Um grande abraço e até a próxima aula. Pessoal, fique de olho, a próxima aula será sobre influência da área de lesão, ainda com o assunto principal, que é o acidente vascular cerebral. Então, fique de olho para a próxima aula e curta o nosso canal.